Jesus acalma a tempestade, seguimos nesta série, mas agora vamos para Mateus capítulo 8, verso 24. Aqui eu vou fazer leituras paralelas, aliás, não paralelas, vou juntar o texto de Marcos e de Lucas para dar aquela força do texto, porque os três textos juntos vão dar uma força maravilhosa neste clamor. Mateus 8, 24, nós vamos até o verso 25 de Mateus e eu vou então falar um pouco dos textos de Marcos e Lucas na medida em que vamos fazendo a leitura. Vamos lá? Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E Lucas acrescenta, correndo eles o perigo de zozobrar. Entretanto, Jesus dormia. Aqui é quando Mateus fala que Jesus dormia e coloca a ênfase do sono de Jesus no meio da tempestade. Marcos acrescenta que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E mesmo com o barco cheio de água, Jesus dormia. E Jesus estava na popa, por isso que ele não conseguia se molhar. Estava na popa, na frente, dormindo sobre o travesseiro. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. O clamor de Marcos é, Mestre, não te importa que pereçamos? O clamor de Lucas, estamos perecendo. Lembre a mensagem anterior. Jesus fala para os discípulos, vamos para o outro lado. Os discípulos pegam a embarcação, vão na direção que Jesus lhe mandou e Jesus então dorme. Dorme placidamente. Dorme de uma maneira profunda. Dorme, vai na popa do barco, na frente da embarcação e ali na popa coloca um travesseiro e vai e dorme gostosamente. Mas no meio do percurso sobreveio uma grande tempestade. E ali então, nessa tempestade, todo o preparo, toda a autoconfiança, todo o controle que os discípulos poderiam ter nessa hora, como marinheiros experientes, começam então a ir por água abaixo. Parece que na medida em que a tempestade se tornava maior, os discípulos perdiam a sua confiança. E nesse momento, é interessante porque é nessa hora que Mateus e Marcos vão mostrar que Jesus estava dormindo. Como é que Jesus consegue dormir no meio dessa tempestade? Como é que o barco, então, com medo de zozobra, ou enchendo-se de água, os discípulos lutando e Jesus ali na frente, dormindo placidamente? Como é que Jesus conseguia dormir no meio dessa tempestade? Como que Jesus conseguia dormir no meio dessa embarcação sendo movimentada pelas ondas do mar de um lado para outro, e a tempestade batendo com força, e o vento e tudo aquilo? Como é que Jesus conseguia dormir? Pense nos discípulos, lutando de todas as maneiras possíveis. Eu não sei, não sou marinheiro, esse tipo de embarcações nunca fui, então não sei como seria esse processo, mas com certeza não é um momento tranquilo, é um momento de tentar, quem sabe, amarrar as velas, é um momento de tirar a água do meio da embarcação, é um meio de tentar mexer com o timão para conseguir colocar o barco em movimento, é tentar equilibrar o peso, se vai para um lado, colocar do outro, quem sabe como é que é. Mas os discípulos aí lutando para manter a embarcação, Jesus dormindo. A consternação dos discípulos. Como é que Jesus consegue dormir? Está bom Jesus dormir no meio do percurso, quando tudo anda bem. Mas esse silêncio de Deus que eu falei na pregação passada, nesta hora é que pesa. Porque no meio da tempestade nós queremos que Deus atue, nós queremos que Deus se levante poderoso e acalme o vento da tempestade sem que a tempestade nos atinja. Nós queremos, na verdade, que se Jesus está dormindo no barco, nós queremos que simplesmente o caminho vai ser bom, porque ele simplesmente está ali descansando. Se Jesus descansa, então quer dizer que o percurso vai ser legal daqui até o fim. Mas não, ele consegue dormir no meio da tempestade. E no meio da nossa angústia, às vezes Deus dorme. Dorme no sentido de que nós clamamos e parece que ele não atende o clamor. No sentido em que ele vê nosso esforço e mesmo assim ele fica tranquilo. Como é que isso pode acontecer nas nossas vidas? Como é que muitas vezes o silêncio de Deus nos leva a clamar, Senhor, nós vamos perecer? Elias, quando fala assim, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais.
É Davi pedindo para que Deus leve sua vida e não a vida do seu filho. São os discípulos clamando nessa hora porque sentiam que sua vida estava um fio, mesmo tendo Jesus do seu lado. Muitas vezes, nos momentos difíceis, nós sentimos que a nossa vida se vai. Nós sentimos que o propósito e a razão de viver vai embora. Nos momentos das dificuldades, a angústia vem e como nós somos seres que não conseguimos enxergar o futuro e somente o presente, nos momentos das dificuldades o que nós percebemos justamente é que tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que nós planejamos também vai por água abaixo. Mas a atitude dos discípulos, menos do que tentar censurar essa atitude, é uma atitude que eu tenho que valorizar. Chega um momento em que as nossas forças não conseguem fazer tudo. É o momento de clamar a Deus. A nossa fé não chega ao ponto de ver a tempestade e dizer, não, Jesus está do meu lado, eu vou seguir. É difícil. Se alguém fala disso, então tem uma fé sobrenatural. A fé é sobrenatural, mas a fé dessa pessoa é incrível. É uma fé que particularmente eu não tenho. Eu tenho que clamar. Eu tenho que encontrar com Deus. Eu tenho que acordá-lo. Senhor, acorda. Porque aqui nós morremos juntos. O Senhor está na barca. Se a barca afundar, nós morremos e o Senhor também. Jesus não tinha andado sobre as águas nessa hora. E é a primeira vez que isto acontece na história bíblica. E esse senso de abandono nos leva a clamar a Deus. E é bom nessa hora clamar. É melhor clamar a Deus no sentimento de abandono do que abraçar o abandono e largar Deus. É muito melhor aproximar de Jesus e falar, Senhor, nós vamos perecer, do que se entregar à morte. É muito melhor olhar para Deus, clamando, no meio da tempestade, do que se desgastar tentando ajeitar uma embarcação que possivelmente não vai conseguir sobreviver. Certamente, os discípulos deveriam ter visto várias embarcações se afundar no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar que, pela sua condição geográfica, pode ter ventos fortes e tempestades muito grandes no seu meio. Tem uma lagoa perto da minha cidade, tem umas condições parecidas, não iguais, mas parecidas, e também, por causa da condição das montanhas ao redor, quando o vento entra, muitas vezes entra com força, e também coloca essa lagoa embravecida. O Mar da Galileia acontece a mesma coisa. Por causa da condição de montanhas ao redor, muitas vezes o vento entra com força e cria tempestades. E embarcações podem se afundar. E nessa hora é melhor clamar a Deus do que tentar fazer as coisas do nosso jeito. Então, nós devemos orar nessa hora. Lembre, foi Jesus que falou para os discípulos irem. Foi o próprio Jesus que falou. Então fazia bem os discípulos acordar Jesus. Senhor, você nos chamou para ir ao outro lado. Olha o que está acontecendo. Nos ajuda, Jesus. Que importante é entregar a Deus a nossa vida, nosso percurso, mesmo que Ele nos tenha falado. Que interessante a atitude dos discípulos. É claro que Jesus vai censurá-los. Sim, vai. Como também censuraria a nossa falta de fé. Mas entenda o seguinte: não clamar e ter falta de fé é pior do que ter falta de fé e clamar. Porque é isso que a Bíblia vai mostrar. Quando os discípulos falam para Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus fala, se tiverdes fé como um grão de mostarda. A fé é pequena, porque a nossa confiança em Deus deve ser maior. Mas se nós não tivermos fé, é bom clamar a Ele. Porque na medida em que clamamos e Deus responde, a nossa fé é aumentada. Quando nós clamamos a Deus e Ele responde, nós confiamos mais em Deus. Mas se nós não clamamos a Deus, nunca veremos a sua glória, nunca veremos a manifestação do seu poder. Então sempre devemos clamar a Deus. O nosso clamor sempre será ouvido por Jesus. Nós podemos clamar com confiança porque Ele nos ouve. Nunca estamos sozinhos nem desamparados.
Mesmo que as circunstâncias não pareçam estar ao nosso favor, do nosso lado está o Senhor. Principalmente se formos fiéis e fazemos aquilo que Ele nos mandar. Não deixe de clamar na angústia do seu coração. Os discípulos sentiam que iam morrer e poderiam estar numa situação de risco mesmo. Eles esqueceram de quem estava no barco nessa hora, mas se lembraram de Jesus e clamaram a Ele. E o clamor foi atendido. Por isso, amados, muitas vezes seguimos o mandato de Jesus e vemos que Ele dorme. Normal. Sentimos que estamos no controle da vida e que tudo anda de bem. Afinal, se Jesus está conosco, não há nada que temer. Porém, quando as tempestades aparecem, sentimos que Jesus não nos atende. Os discípulos tiveram que acordá-lo com força. E seu sonho, que antes nos parecia meigo, agora nos angustia. Por isso, não podemos deixar de clamar, principalmente se sentimos que a nossa fé fraqueja. Ore. Não tenha vergonha de expressar seus sentimentos a Deus. Eles falaram, Senhor, estamos perecendo. Pode parecer um exagero para nós, mas para eles era a sua realidade. Então não tenha medo de expressar a angústia do seu coração, os seus sentimentos ao Senhor. Não tenha medo de clamar a Jesus, sabe por quê? Porque mesmo Ele dormindo nessa hora, Ele estava em controle de toda a situação. O Salmo 121 fala que Ele não dorme. Ele não dorme, Ele cuida dos seus filhos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, cuida da nossa família. Nas circunstâncias difíceis, nós podemos entender que Ele nos leva para o porto seguro da sua presença, da sua comunhão, do seu amor. Confie no Senhor. E se você sente que a sua barca está se afundando, lembre duas coisas. Primeiro, ao seu lado Jesus está. Segundo, não cesse de clamar. E aguarde a manifestação da glória do Senhor. E em terceiro lugar, você não está sozinho. Você tem pessoas ao seu redor. Você tem nossa igreja como um lugar em que você também pode procurar ajuda. E cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, queremos ajudá-lo a se encontrar com o Senhor, fortalecer a sua fé e que possa viver esta vida para a glória do Senhor. Não está sozinho. Nenhum dos discípulos estava sozinho. Os 12 andavam com força. Mas na hora do aperto, a mão do Senhor vem poderosa para nos livrar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nesta hora, porque nós temos o Senhor, nosso Deus, como nossa esperança e confiança. Pai, muito obrigado. Nossa força vem do Senhor. Obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado pela misericórdia do Pai. Eu oro, Deus, para que o nosso coração esteja fortalecido no Senhor, para que a nossa vida seja, Deus, uma vida de confiança no Senhor. Mas se a nossa fé fraquejar, eu oro para que nós possamos ver a manifestação do Teu poder, ó Deus, nas nossas vidas, que nós possamos ver a manifestação da Tua graça, do Teu Espírito em nós. Vem, Senhor, intervir nas nossas circunstâncias. Vem, Senhor, a mostrar a Tua glória, a Tua graça, Deus, em cada um de nós. E que assim nós possamos glorificar o Teu nome pela Tua grandeza. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. E que possamos, ó Deus, no meio do nosso clamor, ver o Senhor poderoso se levantando com poder para a Tua glória. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. A história, é claro que não acaba essa pregação por aqui, sim, mas nas próximas mensagens nós encerraremos esta história tão maravilhosa como é Jesus acalmando a tempestade. Então, que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.